Imagino que contratações e concursos para profissionais médicos, hoje em dia, deveriam incluir muito do conhecimento em imunologia. Quem souber muito, está fora, porque basta ter algumas das noções básicas para entender que a farsa das condutas em relação às infecções virais, mais especificamente em relação ao coronavírus, permanece muito viva. Um recente estudo alemão, publicado na revista científica Frontiers in Epidemiology, e que governos e mídia esperam que permaneça nos porões do esquecimento, confirma os dados estarrecedores sobre o que significou toda a narrativa da dita pandemia. Resumindo os dados, para não tornar o vídeo muito chato ou longo, os autores mostram que, baseado no diagnóstico padrão ouro da infecção, a sorologia, ou seja, a dosagem dos anticorpos IgG de mais longa duração contra o coronavírus, quase a totalidade da população alemã já mostrava ter tido a infecção, com ou sem sintomas, a maioria sem, ou já possuíam anticorpos pelo início da dita vacinação, no final de 2021. Mas continuaram se submetendo aos exames PCR aos montes, pelo menos nos 2 anos seguintes, e muitos seguem até hoje, o que não fazia sentido por vários motivos. O mais óbvio é o de que se você já é aparentemente imune, já tem anticorpos contra o vírus, fim de papo. E aí, o segundo óbvio motivo, muito repetido, mas só ouvido por quem queria ouvir. O mundialmente popular PCR, quando positivo, significa apenas a presença de material genético do vírus, não necessariamente ele inteiro, muito mais provavelmente apenas na secreção mucosa da oro- e rinofaringe, fundo do nariz e da garganta, com quase nenhuma relação do mesmo vírus dentro, tendo invadido as células do organismo, como no sangue, ou mesmo nas próprias células alveolares dos pulmões. Até porque a maior defesa do organismo contra vírus, os anticorpos IgA, se situam mesmo nessa camada mucosa, antes do vírus conseguir entrar, se ele vai conseguir entrar, fato que o PCR não tem como dizer. Já a sorologia, sim, mesmo que não diga quando foi, e nem se foi por infecção natural ou pela aparente imunidade pela vacina. Esta última com respostas imunológicas muito menos competentes e algumas vezes até mesmo contra o organismo, como quando causa miocardites e outros variados problemas. A estimativa dos autores, conservadora segundo eles mesmos, é de que a proporção dos que tinham resultados positivos com o exame PCR à época, somente cerca de 14% ou menos estavam realmente passando por uma infecção aguda pelo vírus. O restante estava tendo o que se chama de resultado falso positivo. De novo, por uma imunidade anterior que se refletia na positividade dos exames PCR. Medidas como distanciamento, lockdowns, uso de máscaras e vacinação já eram então obsoletas, sem sentido já àquela época, do meio para o final de 2021. O RNA do SARS-CoV-2, o que gera o resultado positivo no PCR, pode ser detectado muito tempo depois de o vírus ter sido neutralizado pelo sistema imunológico e ter desaparecido. Isso ocorre porque o RNA do vírus inativado se degrada lentamente ao longo do tempo e, durante este período, este exame, PCR, ainda dará um resultado falso positivo. As indagações mais comuns. Como assim? Tive parentes que morreram. Muitas pessoas morreram, claro, nesse período. As mesmas pessoas idosas, doentes renais, obesos, cardiopatas, pneumopatas, que sempre morreram e sempre morrem, com ou sem uma pretensa pandemia. Internados em UTIs, entubados, sedados, com complicações pós-internação, extremamente ansiosos,
com um diagnóstico que à época era encarado como simplesmente mortal, o que complicou em muito mesmo as condutas de médicos e enfermeiros, também eles apavorados. Agradeçam a mídia. E os sintomas que eu tive eram muito reais. É óbvio, a doença existiu, e não foi brincadeira. Se assemelhou muito às epidemias de gripe, que, aliás, sumiram no período, inexplicavelmente. Somado ao fato de que o vírus específico foi modificado no laboratório, hoje se pode falar, tornando-o muito mais problemático para os vulneráveis, que nunca incluiu as crianças, até que se lembrassem delas, na hora de propor uma prevenção. E mais uma vez, com a carga adicional da enorme ansiedade de se saber doente com a tal doença.